Salve, salve, tudo bem com vocês? Chegando aqui com mais um vídeo nos 5 centavos de opinião. E hoje eu vim falar sobre um assunto bastante polêmico, bastante controverso, bastante comentado, bastante conversado. Eu vim falar um pouco sobre política, indagando um pouco sobre mais a minha opinião. Meu nome é Kleberson, seja muito bem-vindo a esse canal 5 centavos de opinião. E a política? Cadê a picanha, né? Cadê a melhoramento para os pobres, né? Claro que começaram a indagar essas coisas, começaram a cobrar do governo essas coisas, apenas com um mês e pouquinho de governo, seria uma coisa meio que idiota. É a mesma coisa quando fizeram quando o Bolsonaro se elegeu, né? Já queriam soluções extremas já para o país, só com meses de governo. É a mesma coisa, né? Acho que política são sempre a mesma coisa. O que eu venho falar e comentar mais sobre a política nos dias de hoje, é claro que todos aqui no canal sabem que eu não sou dos que votou no atual governo, entendeu? Acho que democracia é assim, ou é o outro ganhar, ou o outro perder, ou o outro ganhar e o outro perder. Isso para mim não tem problema. O problema é o seguinte: quando estava o ex-presidente ainda governando, a cobrança era em tudo. Até se ele respirava errado, estava lá falando errado, o povo dele fazendo isso, falando aquilo, falando isso, falando aquilo. E eu vejo um monte de postagem, eu vejo um monte de gente reclamando, entendeu? E isso até uma parte aí, tudo bem, tem que ser crítico, tem que ser firme mesmo, tem que reclamar, tem que ir na internet, tem que dar a sua voz tem que ser ouvida. Isso eu concordo, não tem problema. Aí quando ganha um outro governo, eu não vejo isso em certas coisas que já estão acontecendo. Poxa vida, uma coisa que eu não concordo, a primeira coisa que eu não concordo era quebrar o teto de gasto, e foi quebrado. Não concordava com isso, porque era um controle que o governo tinha. É um controle de gasto que um governo tem, né? Então assim, eu já achei errado por aí. Mas, fazer o quê, né? Outra coisa que eu acho errada agora, vem então o atual presidente, já vem o Lula acionar o BNDES para financiar obras fora do país, na Argentina. Poxa, mas já não aprendeu com a Venezuela e com Cuba e com outros governos, com outros financiamentos que eles não pagaram? É isso que eu não entendo. Cadê o povo reclamando? É a mesma coisa de um parente seu, daqueles bem malandro, que vem pedir seu nome emprestado para comprar alguma coisa, que você dá, dele não paga, daí você tem que ir lá pagar, né? Porque seu nome não pode sujar. E depois que você limpa tudo, ele vem pedir de novo. É a mesma coisa. Ué, cadê o povo reclamando? Por que em vez de estar aí financiando obras para fora do país, por que não incentivar dentro? Ah, mas obra fora do país, esse financiamento fora, esse investimento fora na Argentina vai beneficiar muitos empregos, tá? Mas por que não faz dentro do nosso país? Por que não faz estradas, né? Muitas estradas de terra ainda no Brasil que ainda existe. Saneamento básico, muita gente pobre precisa, não é o pai dos pobres? Não é mesmo? Entre outras coisas, cadê o pai dos pobres que ia ajudar exclusivamente os pobres? E é isso que ajuda o pobre, é estrada boa, é ter saneamento básico, é ter energia barata. É nisso que o pobre é beneficiado, não fazer obras em outros lugares, fora do país. É isso que não me entra na cabeça, é uma coisa que eu não entendo, é uma coisa que não me entra na cabeça. E eu acho que não entra na sua, mesmo que talvez você tenha votado nele, no atual governo. E isso não tem problema, isso é uma democracia, isso é uma opinião minha. É uma coisa que eu não concordo e não entendo, entendeu? Por que não investir dentro do nosso próprio país mesmo? Por que não pega talvez, vamos pegar o BNDES, pode ser um banco de investimento, vamos investir dentro do nosso país. E depois, quando nós tivermos tudo bem com nós, todas as pessoas vivendo pelo menos decentemente, com esgoto, com água tratada, encanada dentro de casa, aí sim, não, vamos ajudar, agora vamos ajudar quem realmente precisa, vamos ajudar os outros países que estão passando por problema. Isso não vejo mal nenhum, mas talvez você seja a pessoa que votou nele, não veja
não comece, não olhe com maus olhos essas coisas, mas se você olhava com maus olhos tudo que o outro governo fazia, você também tem que olhar com um olho crítico nesse também que você votou. Para o quê? Para que você não venha se enganar. Então, isso aqui é mais um comentário, são 5 centavos de opinião minha. Ah, mas você não votou, então você vai discordar tudo que vai fazer. Nem tudo. Tem coisas que o governo PT lançou, são coisas boas para o Brasil. São coisas boas para as pessoas. Tem coisas que eu concordo, mas tem coisas que eu discordo. Precisamos ter um olhar crítico em cima de tudo. Mesmo em cima do Bolsonaro que eu votei, eu tinha um olhar crítico. Tinha coisas que eu achava banais. Coisas que ele falou na pandemia que eu achei banal. Coisas que ele fez na pandemia, que custou a reeleição dele, que eu achei banal. Ele perdeu a eleição por culpa dele mesmo. Tem coisas que eu achei muito errado. Olhe mais com um olhar de crítica também se você olhava para cima do ex-presidente. Não fique bajulando político nenhum que eles vão resolver o problema do Brasil. As pessoas que estão lá, elas não olham fielmente para o pobre. Realmente para o pobre. Porque se olhasse realmente, se eu visse o Luiz Inácio, o presidente atual do Brasil, olhando para o pobre, eu estaria falando sobre investimento fora do país. Estaria falando de investimento dentro do seu país. Falando, não, vamos investir no pobre, vamos fazer isso para ele, para melhorar a vida dele, o cotidiano dele. Asfalto, saneamento básico, água tratada para todo o país. Aí sim, né? Mas fica aqui a minha dica. Olhe, se você olhava para o Bolsonaro com um olhar crítico em tudo, olhe para ele também. Olhe para ele também. Eu não desejo mal para ele, como muitas pessoas desejavam mal para o ex-presidente. Eu desejo bem para ele, eu oro para que ele faça um belo governo. Um governo não corrupto, né? Vamos lá, não estou nem cogitando isso nesse momento, mas que não venha a ter. E essa é a nossa política por enquanto. Então são poucos dias ainda para estar cobrando, mas as falas que estão sendo ditas, eu acho ruim. As falas que estão sendo projetadas da boca do povo que já está eleito, que está lá, estão sendo meio estranhas. Você tem que concordar comigo se você votou nele ou não, entendeu? Eu acho meio estranho. Algumas coisas eu acho estranho, principalmente isso, sobre investimento fora. Enquanto brasileiros aqui estão precisando de investimentos, precisando de cotidiano melhor, né? Então eu quero trazer para você, não bajule político nenhum. Eu nunca bajulei o ex-presidente Bolsonaro, nunca bajulei ele. Eu sempre discordei de muitas coisas que ele fez, de muitas coisas que ele falava eu discordava, entendeu? E tem algumas coisas que eu gostava, que era o ministro de infraestrutura, eu gostava muito dele, e o ministro da economia, Paulo Guedes, eu gostava também. Então algumas coisas são boas, algumas coisas eram boas, entendeu? Talvez você discorde de mim, mas se você votou no atual presidente, então olhe com um olhar crítico também. Não faça só com o outro lado. Não tenha político de estimação. Nenhum desses homens vão resolver todos os problemas do Brasil. Tá? Se alguma coisa que fizer errado, você vê que está errado, critique da mesma forma que você fez com o Bolsonaro. Beleza? Nós temos que pensar no nosso futuro. Nós temos que pensar no nosso futuro com essas coisinhas pequenininhas aqui. Porque o seu voto hoje reflete neles aqui. Tá? O futuro do Brasil, muitas vezes, está na mão deles, sim, mas por enquanto está nas nossas mãos para que o futuro seja bom para eles. Não é mesmo? Fala oi. Oi. Tchau. E esse é o 5 centavos de opinião ficando aqui mais uma vez. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal e um tchauzinho para vocês. Vai, tá pegando. Dá tchau, pai. Tchau, gente. Tchau.